Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro. Seja bem-vindo a mais uma aula de informática com o Windows 7. Pessoal, conteúdo extremamente cobrado em provas de concursos, tá? Então, você tem que aprender isso aqui na marra, ó, se você quiser passar, certo? Por quê? Você vai mexer no computador, certo? Você vai mexer em quê? Vai mexer no Windows ou no Linux, tá? Então, um dos dois você vai ter que ser obrigado a saber, vai ter que ser obrigado a aprender. Então lembra, ó, o Windows 7, bem tranquilo, a maioria dos concursos cai ele, certo? Concurso que não cai ele é o quê? Concurso do Exército, da Polícia, alguma coisa assim, certo? O restante é o Windows, ó, não tem como fugir não, tá? O sistema operacional mais utilizado no país e no mundo também, certo? É o Windows. Por quê? Porque a Microsoft fez um show de bola. Então, o conteúdo é bem utilizado, o Windows é bem famoso, bem utilizado, certo? E nós conseguimos trabalhar com ele de forma bem tranquila, bem simples, certo? Aula passada, o que eu falei para vocês? Eu falei sobre a área de notificação, falei sobre mostrar, ocultar janelas da área de trabalho, certo? Coisa que cai bastante, que é bem simples, certo? No Windows 7 era onde? Fica aqui no cantinho. Nas outras versões dos Windows XP 95, 98, também tem isso? Tem. Só que era um ícone que ficava no meio da barra de tarefas, certo? Que era mostrar a área de trabalho. Ficava junto com os ícones de aplicativos. Esse aqui não, ele fica lá num canto separado, certo? A única diferença dele para os outros, né, nesse quesito, nessa área específica, é isso, tá? Porém, todos têm as mesmas funções. O que muda é o quê? Layout, disposição, então pode aparecer em um lugar diferente, com uma cor diferente, com um formato diferente, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então não precisa se preocupar. Vamos lá dar início à aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o menu iniciar, certo? O famoso menu inicial, ó. Possui em todas as versões do Windows até o 7, certo? No 8, como é que ele vem? Ele vem um menu que abre na janela inteira, na tela inteira, certo? Ele é funcional do 8, porém eu ainda sou mais acostumado, eu prefiro mais esse aqui, ó. Tá, o menu inicial, o que ele é? Ele está no mesmo local do menu iniciar, encontrado na barra de tarefas, o qual, quando clicado, apresenta a listagem de comandos existentes. Então esse aqui, pessoal, é o menu iniciar, certo? Ele fica onde? Dentro do botão iniciar, certo? Clicou no iniciar, ou apertou essa teclinha do mouse aí, que é com esse símbolo aqui, ó, ele vai abrir esse comando aqui, certo? Dentro dele, o que a gente encontra? Nós vamos encontrar a lista de programas, nós vamos encontrar algumas funções mais utilizadas, certo? Opção de desligamento, uma barrinha de pesquisa, tem um monte de coisa. Isso aqui é a porta de entrada para o seu computador, certo? Abriu o computador, a primeira coisa que você vai utilizar é isso aqui, ó, na hora que você recebe ele. Por quê? Porque tudo que você precisa está aqui dentro. Ele consegue localizar arquivos, consegue fazer um monte de coisa, certo? O que nós encontramos aqui? Primeira coisa, atalho para programas. O que são os atalhos para programas? São esses aqui, ó. Ele cria atalho para todos os tipos de aplicativos, certo? Então, você instalou um programa no seu computador, ele vai aparecer aqui no menu iniciar, certo? Por quê? Porque ele sempre gera atalho para as aplicações que nós utilizamos com mais frequência, certo? Então, esses aqui do lado, ó, são os atalhos dos programas, certo? Vocês lembram que eu falei para vocês de atalho? Atalho é o quê? São ícones que servem para acessar aplicações que estão em outros lugares. Então, atalhos, se você deletar eles, você não está deletando o programa, você está deletando só aquele arquivo. O programa continua funcionando, certo? Só que ele não está naquele lugar, ele está em outro lugar. O atalho só serve para fazer o quê? Para referenciar o programa que está em outro lugar, certo? Então aqui são os atalhos. Vamos encontrar um atalho para o quê? Para o Word, conectar um projetor, calculadora, notas autoadesivas. Isso aqui é personalizado de acordo com a forma que você utiliza a sua máquina, certo? Então o que você abrir com mais frequência vai ser o que vai aparecer aqui, certo? Se você comprou a máquina só pela primeira vez, vão vir os ícones parecidos com esses aqui, ó, certo? Que é da inicialização do sistema. O que mais que nós encontramos? Programas fixados. O que são programas fixados? Esses dois aqui são exemplos de programas fixados, tá? Como é que a gente faz para fixar? É só clicar com o botão direito, qualquer um desses, e fixar
no menu iniciar, ele vai jogar sempre para a parte superior, então vai vir sempre aqui em cima, certo? E ele vai passar uma linha separando eles dos de baixo. Então esses dois aqui, ó, são programas fixados. Por quê? Tem uma linha aqui separando ele dos de baixo, certo? Então, os programas abaixo são livres. Se você parar de utilizar, começar a utilizar outra coisa, o outro programa novo vai subir e esses aqui vão descer, certo? E vai sempre ser assim. Sempre que aparecer uma funçãozinha nova, essas aqui vão perdendo o lugar dela e habilitando para as funções dos demais, certo? Então nós encontramos o quê? Os atalhos para programas e os programas fixados. O que mais nós encontramos? Os programas mais utilizados, certo? Quais são os programas mais utilizados? São esses aqui, ó, em ordem crescente, tá? Então, não é ordem alfabética, é a ordem do que você utiliza com mais frequência até o que você utiliza com menos frequência. Então, aqui está ganhando o quê? Conectar um projetor, depois calculadora, notas autoadesivas. Em último lugar aqui está o bloco de notas. Mas lembra, tá? Tem programa aí que a pessoa nunca deve nem ter utilizado na máquina, então não vai aparecer aqui. O que vai aparecer aqui é o que ela usa com mais frequência. E na ordem com que ela usa também. Com maior frequência aqui, com menor frequência aqui. Isso aqui tem um limite, vocês estão vendo que ele tem uma capacidade de armazenamento. Dá pra gente organizar isso aqui. Se você quiser colocar mais ou menos. Ou mudar esse menu aqui também, dá pra fazer isso, certo? Só que esse menu aqui é tão bacana que o pessoal acaba não personalizando ele, acaba deixando ele dessa forma aqui mesmo, porque ele facilita muito o trabalho da gente, certo? Então aqui nós já temos o que? Os programas fixados, os atalhos, certo? Que são esses aqui todos. Os programas mais utilizados. Nós temos agora o que? A caixa de pesquisa instantânea, que é essa aqui, ó. Esse aqui que é o grande jogo do Windows 7. Por quê? Você não precisa saber onde é que está nada na sua máquina, certo? Se você sentar numa máquina qualquer aí, ó, você consegue achar qualquer coisa que tem dentro dela através disso aqui, ó. Por quê? Porque essa barrinha de pesquisa, ela precisa tudo no seu computador. Então, você escrever lá, por exemplo, o nome de um arquivo de texto, ele vai fuçar a sua máquina inteira até encontrar, certo? Então, você não precisa saber onde é que está esse arquivo, como é que funciona esse arquivo. Basta você saber o nome dele, ou parte do nome também. Digitou aqui, ele retorna todos os dados que ele encontrar. E essa pesquisa aqui, pessoal, é muito rápida. Vocês não têm noção de como ela é rápida, como ela é instantânea, certo? Então é sem dor de cabeça nenhuma, sem preocupação nenhuma. Digitou aqui, ele vai no computador, pesquisa tudo, vê o que tem lá de função importante, de acordo com o que você passou, e retorna os dados, certo? Pode ser qualquer coisa mesmo. Ele vai achar aqui, ó. Eu posso abrir programas, ele vai retornar para mim. Ele retorna tudo, certo? O instrumento de pesquisa dele aqui é bem bacana. Ele faz o quê? Ele vai buscando primeiro nos lugares mais importantes que ele acha que estão. Depois ele vai nas outras opções e vai indo assim até chegar no ponto final. Então ele não vai fazer uma pesquisa sequencial, que demora bastante. Ele faz uma pesquisa comparando os lugares que geralmente estão essas coisas, certo? Então ela é uma ferramenta bastante inteligente, essa barrinha de pesquisa aqui, ó. Por quê? Porque ela é bem rápida e a gente consegue localizar qualquer coisa. O que mais nós encontramos aqui na barra nessa abinha aqui do menu iniciar? Nós encontramos essa parte aqui, ó, que é o menu personalizado, certo? Nele a gente encontra o quê? Apresentar atalhos para as principais pastas do usuário, como documentos, imagens, músicas e jogos. Essa parte aqui, ó. Se você tiver mais de um usuário na máquina, essa parte aqui vai vir diferente para cada usuário, certo? Por quê? Porque você vai abrir o que é pertinente ao seu usuário. Isso aqui são programas instalados no computador, certo? Então todo mundo tem acesso aos programas. Agora arquivos de música, arquivos de imagens, arquivos de texto, isso aí é padrão de cada usuário, certo? Então se você salvar uma imagem no seu usuário, o outro usuário não vai ter acesso a ela, certo? Por quê? Porque ela é bloqueada de acordo com o usuário. Então aqui a gente encontra as principais funções do usuário, que é o quê? A pasta dele, uma pasta chamada documentos, uma chamada imagem, música. E aqui vem a área comum, certo? Que é o quê? Para acessar o computador, painel de controle, impressora, alguns dispositivos externos, alguns programas padrões e ajuda e suporte.
certo? Que são algumas funções específicas que nós encontramos. E também o famoso desligar, certo? Então, no menu inicial nós encontramos isso aqui, ó. Ela é muito importante, extremamente cobrada em concursos, tá? Então vocês têm que prestar bastante atenção. Nós encontramos o quê? Os atalhos dos programas fixados, os mais utilizados, certo? A caixa de pesquisa, isso aqui, ó, é uma mão na roda. E aqui é o menu personalizável do usuário, certo? E o botãozinho desligar. Dentro desse botão desligar aqui, ó, vocês estão observando que tem o triângulo. Toda vez que tiver esse triângulo aqui, ó, assim como aqui em cima, é porque tem opções lá dentro, certo? Pode ter algum arquivo lá para ser aberto, ou pode também ter outras opções diferentes, certo? No desligar, nós encontramos essas opções aqui, ó. Tá vendo? É bastante coisa. Se eu clicar no desligar apenas, o que ele vai fazer? Vai desligar a máquina. Então, fecha tudo que tiver aberto e encerra a atividade do computador. Porém, não é só essa opção aqui que a gente tem para desligar a máquina, não. Nós temos essas outras aqui também, ó. O que cada uma dessas opções aqui faz? Hibernar. O que hibernar faz? Ele salva tudo que você fez na máquina, salva num arquivo específico, certo? Ele desliga a máquina e depois, quando você for ligar a máquina novamente, ele liga e carrega tudo aquilo. Então fica parecendo o quê? Que você desligou sua máquina e quando você ligou, tudo que estava aberto vai continuar aberto do mesmo jeito, certo? Outra coisa também, o hibernar, ele demora mais para encerrar do que esse aqui, ó. Porém, na hora de carregar os arquivos, ele carrega muito mais rápido. Por quê? Porque já está tudo salvo. Então, se você hibernar sua máquina, quando você for reiniciar ela vai reiniciar muito mais rápido, tá? Suspender. Para que serve o suspender? Suspender, ele suspende a atividade do computador, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o computador em baixo consumo de energia, certo? Então vai fazer o quê? Vai desligar o monitor, vai desligar todas as funções dele, mas o computador vai continuar ligado, tá? Então essa opção aqui, ó, o computador não desliga, o computador fica ligado, certo? A gente usa ela quando, por exemplo, quando você precisa sair para fazer alguma coisa, você não quer deixar o computador lá gastando energia, clica no suspender, o que ele vai fazer? Ele vai encerrar a atividade do computador, mas vai deixar ela aberta ainda. Quando você chegar, se você apertar no botão lá de ligar, instantaneamente já aparece a janelinha para você continuar mexendo, certo? Então lembra, suspender, ele suspende a atividade do computador, mas não desliga o computador, ele fica ligado, tá? O que mais nós encontramos aqui? Reiniciar. Reiniciar geralmente é para quê? Quando a gente faz uma alteração muito grande na máquina, certo? Então, para mim reiniciar ele, eu vou fazer o quê? Ou quando eu atualizei o antivírus, que precisou de uma reinicialização, ou fiz uma atualização no Windows, certo? Toda vez que a gente mexe com isso aqui, ó, que precisa reiniciar, o que ele faz? Ele salva toda a configuração, desliga a máquina e liga ela de novo, carregando o Windows novamente, certo? Então aqui faz o quê? Desliga e liga de novo. Aqui nós temos mais 3 opções acima, certo? Essas opções aqui de cima, elas são bem parecidas, tá? Bloquear, o que ele faz? Ele bloqueia o usuário seu com senha. Esse bloqueio aqui só vai funcionar perfeitamente se você tiver senha no usuário, tá? Senão a pessoa só clica no usuário que vai carregar de novo. Então esse aqui bloqueia o usuário para ninguém conseguir mexer na sua máquina. Fazer logoff, o que fazer logoff faz? Ele salva a configuração e volta para aquela tela de usuário, tá? Esse aqui só bloqueia, tudo fica aberto. Se você desligar a máquina com ele bloqueado, você vai perder tudo que você não salvou. Fazer logoff, ele faz o quê? Ele salva todas as configurações e volta para a tela inicial, para você escolher o usuário, certo? Mas ele não reinicia a máquina. E trocar de usuário, ele também volta para a tela inicial para você escolher outro usuário diferente, certo? Então, se você tiver só um usuário, o trocar de usuário e o bloquear vai fazer a mesma coisa, certo? Porque ele só vai voltar para aquela telinha lá para você escolher o usuário que você quiser. Então, você pode escolher um usuário ou outro que trabalha de forma tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça, certo? Então, nós temos o quê? Desligar a máquina, hibernar. Ele salva tudo, desliga para quando você ligar, ele carregar tudo de novo. Então, se você deixar a internet aberta lá, no hibernar, quando voltar, ele volta com a internet ligada. Suspender, ele coloca em baixo consumo de energia. Reiniciar, desliga e liga de novo. Bloquear, ele bloqueia com senha, tá?
fazer logoff, salva tudo e volta para aquela tela do usuário. E trocar de usuário, volta para aquela tela do usuário para a gente escolher o usuário que quiser. Bom, pessoal, infelizmente a gente está chegando no final da aula. Não se preocupe, porque eu vou voltar com esse conteúdo nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.